queria agradecer vocês por estarem aqui hoje, né? Uma noite tão conturbada e a gente sabe que estão rolando paralisações, greves, enfim. Então, agradecer quem conseguiu chegar. Agradecer a essa casa, Palas Atena, que tanto me acolheu ano passado. Eu participei de uma formação aqui, né? De atenção e concentração em práticas meditativas, que aliás eu recomendo a todos que façam os módulos. Tem 3 módulos e depois a formação vai acontecer ano que vem. Então agradecer a Palas pela oportunidade, pelo convite de falar sobre um tema que na verdade tem sido foco do meu estudo, do meu trabalho ao longo dos últimos anos, que é justamente como poder transformar e melhorar a relação que nós temos com a comida, com a alimentação e com o nosso corpo, por meio da meditação, né, e de alguns insights que a meditação pode nos trazer. O intuito não é trazer respostas prontas, né, não é uma receita, não é uma dieta, não é uma prescrição. Então, na verdade, o meu intuito, eu vou ser bem sucedida se eu conseguir promover reflexão, tá? E, como não podia deixar de ser, já que a gente vai falar de meditação, né, e o papel da meditação nessa transformação, eu gostaria de começar a atividade de hoje com uma prática. É uma breve prática de visualização, de meditação, chamem como quiser. Então, sintam-se convidados, quem não quiser fazer a prática por alguma razão, também não precisa fazer, fique à vontade. Só vou pedir que vocês, obviamente, fiquem em silêncio para poder correr tudo bem para quem de fato quiser participar da prática, tá bom? E depois eu vou deixar um espacinho para, de repente, 1 ou 2 pessoas que quiserem se colocar, né, e falar qual foi a experiência durante a prática. Vai ter esse espaço aí de fala para a gente poder compartilhar algumas ideias, percepções. Então, primeiramente, eu gostaria de convidar vocês a se sentarem da forma mais confortável possível, na cadeira, buscando aí apoiar os pés firmemente no chão. Quem se sentir confortável pode fechar os olhos, para a gente eliminar aí distratores externos, visuais. Deixarem, se possível, a coluna ereta, mas sem tensionar as costas, sem tensionar os ombros, pescoço. Uma postura confortável que possa favorecer a prática. E o convite é que cada um de vocês, nesse momento, possa trazer à mente um período do passado, de repente na infância de cada um de vocês, em que você se recorde de ter uma relação tranquila, pacífica com o corpo e com a sua alimentação. Um período em que você se permitia comer quando estava com fome, aquilo que o seu corpo pedia, sem grandes questionamentos. Um momento da sua vida em que você se permitia comer coisas que você gosta, sem culpa, ou sem pensar coisas do tipo: isso engorda, isso faz mal à saúde, não tenho força de vontade, ou prometo que é só hoje, amanhã não como mais. Um período em que você não comia pensando em ter que compensar, comendo menos na próxima refeição ou fazendo mais exercício no dia seguinte. Um período em que as palavras dieta ou regime não significavam nada ou não tinham importância na sua vida. Um período em que o seu corpo não era vítima de críticas e julgamentos a todo momento. A gente visualizar esse período, em que momento da sua vida você estava. Se você não conseguir trazer à mente um período como esse, também não tem problema. Tente então se imaginar como um bebê que um dia você foi,
e que tomava leite quando chorava de fome e depois dormia tranquilo quando se sentia alimentado. Um bebê que não fazia a menor ideia de que a alimentação poderia se tornar um dia algo tão complexo. Enquanto você se visualiza nesse período, perceba as sensações que vêm à tona no seu corpo neste momento. E agora o convite é que você se permita deixar o tempo passar, como se você estivesse assistindo o caminhar da sua própria vida num filme. Veja se você consegue tomar consciência de momentos e situações em que essa relação pacífica com a comida e o corpo começou a mudar. E de repente essa relação começou a trazer algum grau de sofrimento para a sua vida. Pode ter sido um momento em que você se deu conta de que o seu corpo era diferente dos corpos dos seus colegas da escola, e isso te gerou algum desconforto. Ou mesmo um momento em que você escutou alguém da sua família se queixar sobre o próprio peso. Ou alguém próximo se queixou de coisas que não podia comer, porque não eram saudáveis. Ou quando zombaram de você, por você ser mais gordo, na escola, na faculdade. Ou mesmo quando você se deu conta de que as imagens dos atores e atrizes que você admirava não se pareciam em nada com você. Tente perceber que sensações que essa memória traz à tona no corpo de vocês. E o convite final é que aos poucos vocês deixem todas essas cenas passarem e tragam novamente a atenção para este momento em que estamos, para o corpo de vocês aqui e agora. Percebam se existe alguma região de tensão ou desconforto. Cada um no seu tempo, vocês podem fazer 3 ou 4 respirações mais profundas. E quando se sentirem preparados, podem abrir aos poucos os olhos, sem pressa, cada um no seu tempo. Perceber se o corpo quer fazer algum movimento espontâneo, com muita delicadeza, muito cuidado. E as pessoas que estão aguardando podem entrar muito bem. Por favor, podem se acomodar. Antes da gente abrir aquele espaço para uma ou duas pessoas, de repente, partilharem, né, a respeito da prática, de como foi a experiência, queria que vocês levantassem a mão se alguém de vocês achou essa prática muito desafiadora ou desconfortável, que de repente vieram memórias aí inesperadas ou difíceis. Quem aqui acha que tem uma relação talvez complicada, difícil com a comida e com o corpo, uma relação que traz algum grau de sofrimento? Por isso que estamos aqui, né? E aí queria abrir um espaço para de repente uma ou duas pessoas, não mais do que isso, porque senão a gente não vai ter tempo para conduzir aqui o tema. Mas quem quiser de repente compartilhar com breves palavras qual foi a experiência durante a prática.
Calma, eu gente. posso falar, Calma. eu posso falar. Eu não consegui me lembrar de uma época, eu tenho obesidade desde muito pequena, então eu não consegui me lembrar de uma época em que essa relação não fosse contaminada. Então, quando você falou, graças a Deus, não, se ninguém lembrar não tem problema, né? Pode não lembrar de alguma época nesse sentido, porque sempre foi... Eu tenho 57 anos hoje. Eu lembro, eu com uns 4 anos de idade, minha mãe me levando no pediatra, e o pediatra dando uma bronca nela, porque todo mundo magro, e o que ela dava para eu comer, porque eu estava começando a ter obesidade, né? Se hoje ninguém entende de obesidade, imagina 50 anos atrás. Que legal essa sua observação, que hoje ninguém entende de obesidade, porque parece que a gente está replicando as mesmas fórmulas que lá atrás já não deram certo para muitas pessoas. Né? Então, curioso você ter esse insight, porque, infelizmente, para quem trabalha na área da saúde, é mais ou menos essa percepção que a gente tem. A gente entende muito pouco, mas a gente gosta de falar muito sobre isso. É um viés aí da área da saúde. Obrigada pela sua partilha. Como você chama? Cristiane. Compartilhar. Como você chama? Lilian, eu lembrei, por fazer um tempo, na verdade, assim, a primeira vez que eu engordei, eu voltei para trás para saber que eu não estava bem, que foi um intercâmbio que eu fiz na adolescência. Então, eu associei muito isso assim, à insegurança, ao medo, né, de estar em outro país e tal. E aí, Você associou o engordar a isso? Porque foi a primeira vez que até falou assim, pensa que você não tinha nenhuma preocupação. Até essa época, até uns 15 anos, eu comia qualquer coisa, nunca fui de comer muito, mas comia sem me preocupar. E aí quando eu fui fazer esse intercâmbio, eu estava na escola, eu fiquei com medo, né, dos desafios do intercâmbio. E aí eu fui para a Alemanha, comi muito chocolate, mas o chocolate é só um pretexto. Acho que a verdade que me fez comer foi essa sensação talvez de medo, né, de estar no outro país, sem a minha família. Naquela época não era tão comum como é o intercâmbio hoje, né? Não tinha Skype, né? Não tinha Skype. Não dá para falar com o uma pai semana todo para ir dia. a carta, mais uma semana para receber, então tudo isso, aí eu associei, pode ser que alguém tenha feito uma experiência parecida. E é importante a gente ouvir esse tipo de fala, porque a gente percebe que, de fato, a comida, ela tem um papel muito mais amplo na nossa vida do que meramente trazer nutrientes, né? Mas existe hoje uma linha dentro da área da saúde que busca cada vez mais medicalizar a comida, né? E exaltar propriedades e funções biológicas em detrimento de propriedades e funções que vão muito além disso, né? A função social da comida, a função cultural e, por que não, a função emocional. Porque todos nós aqui já comemos por conta de alguma emoção, né? Quando é seu aniversário e você sai para comer fora com a sua família para cantar parabéns, é uma justificativa emocional e cultural para que você coma coisas diferentes, né? Então, comer por conta de uma emoção nem sempre é inadequado e nem sempre é errado e nem sempre deve ser evitado, né? Mas obrigada pelo seu depoimento. Bom, pessoal, eu sei que muita gente quer falar, né? Não temos aqui quanto que as pessoas querem fazer depoimento. Mas vão ter outros espaços. No final a gente vai fazer uma outra atividade prática. E aí talvez com essa atividade vai ser um pouco mais neutra. Talvez vocês queiram se colocar, tá? Bom, mas aí a gente viu a hora que eu perguntei, né? Quem sentia, quem percebia que tinha uma relação desafiadora, enfim, ou que trazia algum tipo de sofrimento em relação à comida e ao corpo. Eu vi que algumas pessoas levantaram a mão, né? Prática já foi. E aí a questão, o ponto que eu queria levantar para a gente refletir juntos é por que hoje, então, a gente come de uma forma desequilibrada, e o desequilibrado não tem a ver só com nutrientes, tem a ver com essa relação difícil que a gente construiu em torno da comida, e por que essa relação traz sofrimento com a comida, com o corpo, né? Quando eu falar com a comida, eu vou estar falando também a relação que a gente tem com o nosso próprio corpo, tá? Alguém tem algum palpite do porquê hoje a gente vive numa sociedade que é extremamente gordofóbica, uma sociedade extremamente moralista em torno da comida, né? Comer determinados alimentos hoje
ter um papel moral em relação àquilo que você come, existe um julgamento moral em relação ao que as pessoas comem. Então, alguém tem algum palpite para ver se a gente está indo pelo caminho certo? Paulinha, vou chamar pessoas que eu conheço, que trabalham comigo, que já sabem do que eu estou falando. Você tem algum palpite, Paulinha? O primeiro, acho que você vai adivinhar. É aquele que a gente sempre fala. No HC, por exemplo, a gente faz voluntariado lá no Museu das Clínicas, no serviço de transtornos alimentares da psiquiatria, né? E o primeiro fator que a gente sempre menciona, que é um fator totalmente perturbador dessa relação que as pessoas têm com a comida e com o corpo. Acerta, por favor. Essa é a cobrança grande, sim. Dieta, gente. As dietas, né? As pessoas têm esse... A gente chama de mentalidade de dieta, né? Que é aquele pensamento... Não é só o fazer dieta, né? É toda uma mentalidade que é construída, que eu vou tentar explicar aqui, quando a pessoa escolhe fazer uma dieta. Sim, e que acaba norteando essas escolhas, não é? Em termos de alimentação, o alimento que é proibido, que eu não posso comer, e que depois isso eu vou ter que buscar uma compensação, e muitas vezes vem aqui para minha área de exercício físico, né? E é uma relação que infelizmente traz muito sofrimento para algumas pessoas. Para outras, elas acham que é normal e às que é um vezes estilo de vida, né? nem toma crítica de que está passando pela vida com uma sofrência, vamos dizer assim, né? Com um sofrimento. Porque o sofrimento com a comida também virou normal. Normal. Né? A gente normalizou muito uma relação perturbadora com a comida, porque todo mundo pensa isso, todo mundo fala isso, né? Existem dados científicos, gente, de que 95% das pessoas que fazem dieta de forma cíclica, ou seja, a primeira dieta que a pessoa faz não resolve o problema. E aí ela continua ao longo da vida fazendo várias dietas, porque obviamente a primeira dieta que ela fez não foi eficaz, tá? 95% das pessoas que fazem dieta de forma crônica e elas não conseguem manter o peso que elas perdem. Elas ganham o peso perdido a cada dieta e na maioria dos casos acabam ganhando cada vez mais. Tá? Então na primeira dieta perde 5, ganha 4,5, fica um saldo ali positivo. Na segunda dieta ela já perde 2 quilos e ganha 4. Na terceira dieta ela perde 10 e ganha 18. E por aí vai, tá? E a gente sabe também, vou pegar um pouco a sardinha para minha área, eu trabalho com transtorno alimentar na minha clínica. Fazer dieta restritiva já tem estudos que apontam que isso pode aumentar em 16 vezes o risco de você desenvolver o transtorno alimentar. Transtorno alimentar, para quem não sabe, anorexia nervosa, bulimia nervosa, compulsão alimentar, tá? Então, ok, se você quiser fazer dieta, contanto que você saiba os riscos, né? Se você fosse no médico e ele te propusesse um tratamento para a sua doença ou para a sua questão, e ele dissesse, ó, beleza, esse tratamento, ele supostamente é ótimo, mas você tem um risco aumentado de 18 vezes em desenvolver câncer, tomando esse remédio. Talvez você se cure do problema que você tem, mas tem um risco de 18 vezes para você desenvolver uma outra doença. Você tomaria o remédio? Alguns sim, alguns não, né? Mas o fato é que ninguém conta isso para as pessoas que fazem dieta, que elas podem ter um risco aumentado para outras doenças. E ninguém conta que aquele tratamento que está sendo proposto como padrão ouro tem 95% de chance de dar errado. Para 95% das pessoas aquele tratamento dá errado. Então, se você soubesse, ó, esse remédio é maravilhoso, é top de linha, mas assim, ele funciona para 5% das pessoas. E aí você tem um risco aumentado de 18 vezes, 16, 18 vezes de desenvolver uma outra doença. Você tomaria? Né? É um questionamento. E aí explicar um pouquinho por que eu estou trazendo a dieta, de certa forma, como uma vilã, né? Existe também um ciclo... Pois não, alguém chamou? Eu. Oi. Não sei se todo mundo sabe o que é Bulimia, gente, anorexia, bulimia, compulsão, são doenças psiquiátricas em que a pessoa tem uma perturbação e um sofrimento tanto biológico, em termos de saúde biológica, mas também de saúde psicológica, emocional, envolvendo a comida e com o corpo, a comida e o corpo, né? No caso de bulimia, por exemplo, a pessoa ela tem períodos de compulsão alimentar, então de perda de controle com a comida, ela acaba comendo muito de uma forma realmente exagerada e com uma perda de controle, uma sensação de perda de controle, e depois ela acaba usando de artifícios para poder compensar aquilo que ela comeu, tá?
Mas assim, de forma geral, são doenças psiquiátricas extremamente graves, o tratamento é bastante complicado, é um tratamento multiprofissional, então também não é barato, né? O SUS, ele oferece numa escala muito pequena esse tratamento, a gente trabalha no centro de referência do SUS, mas a gente abre por ano 20 vagas. 30 vagas, né? Para uma doença que está afetando de 1 a 5% da população. Então não é tão pouco, né? As pessoas acham que é uma coisa rara, mas hoje em dia muitas pessoas, se eu perguntar, alguém conhece ou já ouviu falar em transtorno alimentar, ou conhece alguém que tem ou já teve? Há 10 anos atrás as pessoas achavam esquisito, hoje todo mundo já viu, a maioria das pessoas já tem, sei lá, já ouviu essa palavra antes. Mas obrigada, Angela, realmente, talvez vocês não saibam exatamente o que é. Mas então tem um ciclo, gente, que a ciência também explica do porquê que as dietas acabam dando errado para a maioria das pessoas, e eu vou tentar explicar isso agora. Então toda dieta, ela parte de um princípio de que a pessoa deseja mudar o corpo que ela tem. Dificilmente alguém vai fazer uma dieta hoje em dia porque quer melhorar a saúde. Às vezes tem a preocupação com a saúde, mas sempre no fundo também tem uma preocupação, um desejo de mudança do corpo, tá? É muito comum isso acontecer. E aí ela vai lá e vai no médico ou vai no nutricionista, né? Estou fazendo um meia-culpa aqui, vai no profissional de saúde que prescreve uma dieta. O que eu estou chamando de dieta? É um conjunto de regras a respeito do que o indivíduo pode ou não comer, em qual quantidade, em que momento, tá? Então pode ser uma dieta prescrita por um médico, por um nutricionista, por uma revista da banca, ou um site da internet, ou uma blogueira do Instagram, né? Porque hoje em dia você nem precisa ser profissional de saúde para montar uma dieta. Ou a pessoa cria uma dieta da cabeça dela, né? Ela começa a criar regras a respeito do que ela pode ou não comer. Então toda dieta, gente, parte também no pressuposto de que vai ser necessária uma restrição autoimposta, quantitativa e também qualitativa, tá? No começo, gente, a dieta, ela traz para o indivíduo uma falsa sensação de controle, porque é muito simples, isso pode, isso não pode, quantidade X, quantidade Y. A pessoa tem aquele cardápio, aquele plano, ela vai ao mercado, às lojas de produto natural, que custam uma fortuna as coisas, né? Mas tem que ter aquele ingrediente na dieta, sem aquele ingrediente não funciona. E aí os alimentos mágicos, né, porque toda dieta tem um alimento que é mágico, que, nossa, super te purifica, né, vira até uma questão ali espiritual, te limpa, né. E aí no começo a pessoa se organiza e ela começa a viver a vida dela em torno daquelas regras. Ela deixa de sair, ela sai mais cedo do trabalho para poder passar na loja tal e comprar os ingredientes, ela cozinha a marmita no domingo para levar a semana inteira, né? Então no começo a dieta, ela traz sim um resultado, porque a pessoa se organiza em torno daquilo, ela vai perdendo peso muitas vezes, porque a dieta é restritiva, então se ela estava comendo 2.000 calorias, ela passa a comer 1.500, no começo o corpo dela demonstra, né, um resultado, a pessoa perde peso. As pessoas ao redor dela aplaudem, né, e dizem, nossa, você tá maravilhoso, você perdeu peso. É um comentário que inclusive a gente acha que é um elogio, né, um comentário que a gente faz assim, sem pensar muito, achando que está fazendo uma coisa positiva. Mas aquilo muitas vezes reforça o comportamento da pessoa de continuar na dieta. E ela tem medo de que se ela parar, né, a dieta e voltar a ganhar peso, ela vai ser mal vista. Porque, nossa, ninguém falava comigo direito no trabalho. Aí um cara que senta do meu lado há 5 anos virou pra mim e falou, nossa, você emagreceu, bacana, né? Então aquilo vira um foco, a pessoa começa a entender que o valor dela está vinculado ao peso que ela tem, tá? E aí, beleza, a pessoa vai perdendo peso. Só que lá pelas tantas, e esse pelas tantas depende da dieta e depende da pessoa. Mas nesse momento, 2 fenômenos começam a acontecer. Um fenômeno em nível biológico e outro em nível psicológico. Em nível biológico, existe uma estagnação do peso, a pessoa para de perder peso, ela entra no que a gente chama de platô, né? Por que isso acontece? É uma adaptação fisiológica, é uma proteção do nosso corpo, porque ele não gosta de ficar perdendo peso à torta e à direita, ele não entende o que está acontecendo, né? Perder peso para o corpo, e quanto mais peso você perde numa velocidade rápida, isso é extremamente ameaçador, porque o corpo entende que aquilo pode ser uma ameaça à sua sobrevivência. Porque quando morávamos na selva, e lembrando que os nossos genes não mudaram tanto assim, né? Mas quando a gente morava na selva, a gente vivia uma situação de escassez. Então, se eu passava fome, se eu passava por um período de escassez,
o meu corpo ele tinha que reter o que eu comia, ele tinha que armazenar. Então hoje, quando as pessoas fazem dieta e passam fome, porque as dietas são cada vez mais restritivas, e quem já fez dieta sabe que você passa fome, passa privação sim, o seu corpo entende que aquilo é uma ameaça e aí tudo que você consome, ele acaba tendo uma facilidade muito maior em armazenar, tá? Então se antes você gastava 2.000 calorias para estar vivo, né, quando você comia normal, e o seu corpo gastava aquelas 2.000 calorias, estava tudo bem, agora que você está comendo 1.200 calorias, o seu corpo não gasta mais 2.000. Ele começa a gastar cada vez menos, porque ele é muito inteligente, né? E quanto mais dietas as pessoas fazem na vida, a gente já sabe que esse efeito, que a gente chama de desaceleração de metabolismo, ele pode ser permanente e irreversível. A gente tem pacientes que a gente fez um exame que chama calorimetria indireta, que é um exame que mede quantas calorias o seu corpo gasta por dia num estado de repouso. Pelos cálculos que a gente fazia, aquela pessoa deveria ter um metabolismo de 1.100 calorias, 1.200 calorias. Depois de anos de dieta, porque nós pegamos pacientes com transtorno alimentar, que fizeram dietas trocentas na vida, a pessoa tinha um metabolismo de 600. Então, para manter o peso, ela não podia comer mais de 1.200 calorias, para manter o peso, tá? E é por isso que muitas pessoas com obesidade chegam no consultório e falam: Carol, eu não sei porque eu estou tão gordo se eu fiz dieta a minha vida inteira. Não é que eu não fiz, eu fiz trocentas, fiz todas que existem, né? E é por conta, muitas vezes, deste efeito da desaceleração do metabolismo que se torna irreversível. Mas aqui é a pessoa que está fazendo a primeira dieta, tá? E aí ela começa a parar de perder peso, só que ela ainda não está satisfeita com o corpo, porque a gente também busca um corpo muito diferente, muitas vezes, do que aquele que a gente tem, né? E aí ela perdeu 3 quilos com a dieta, mas ela ainda quer um pouco mais. E aí ela começa a se incomodar, porque ela está fazendo um super esforço, continua fazendo a dieta e parou de perder peso, tá? Esse é o efeito biológico. Aí começa a ter também o efeito psicológico, que é justamente essa terceira bolinha. A pessoa começa a ter pensamentos completamente obsessivos por comida. Ela começa a pensar muito em comida. E ela não pensa em alface, tá, gente? Porque a alface pode comer na dieta. Ela começa a pensar naqueles alimentos que, obviamente, a dieta proibiu. Então, ela vê as pessoas comendo na rua. Antes ela andava na rua e aquilo não chamava atenção. Agora ela sai para andar um quarteirão, ela sabe quantas pessoas ao redor dela estavam comendo e o que estavam comendo. Ela começa a sentir cheiros de comida mais aguçados. Ela sonha com comida muitas vezes. Ela começa a seguir perfil nas redes sociais que falam de comida e que mostram fotos de comida, né? Mas a pessoa também resiste, tá, gente? Ela ainda fica firme na dieta. Então, quando falam que a pessoa que faz dieta, essa pessoa falhou na dieta, não tem força de vontade, ela tem mais força de vontade que eu. Porque eu jamais faria uma dieta, porque eu não bancaria este efeito. Você fica completamente obcecado por comida. E aí a pessoa fala: não, mas eu não vou comer. Eu estou pensando em comida, mas eu não posso comer. Tudo bem. Só que a gente não vive numa bolha. Ela vai chegar um dia em casa e ela vai se deparar com algum alimento que estava na categoria do proibido, né? Sei lá, o marido dela comprou uma caixa de bombom garoto para dar para a secretária dele, que amanhã é o dia da secretária, né? A pessoa nem gosta de bombom garoto, mas faz 5 dias que ela não põe nenhuma gota, nada de açúcar na boca, porque a dieta disse que não podia, né? E aí ela se depara com aquela caixa de bombons e vem toda uma mentalidade que a gente chama de preto, branco, 880, tá? Ou, vocês vão entender a palavra que eu vou falar, que é um palavrão, vou tentar usar outro termo. Mas a pessoa se depara com aquela caixa e ela fica ali naquela mentalidade: bom, como ou não como? Aí ela pensa um pouco: como ou não como, não posso comer, mas eu quero muito, não, mas eu não devo, vou comer. E já que ela vai comer, é o já que, né? E aí ela come um bombom, mas aquilo é maravilhoso, ela come 2, ela come 3, quando ela vê, ela comeu uma caixa inteira, né? Se parasse por ali, tava tudo bem, né? Ai, não, pera, comi a caixa inteira, volta. Deixa eu pegar o papel da dieta de novo, deixa eu meditar em torno da dieta, que amanhã eu tenho que começar direitinho. Dane-se, né, gente? Ah, já fiz tudo errado, já comi os bombons. E hoje é sexta, né? Então amanhã eu também vou acordar e vou tomar café na padaria, aqueles de buffet, sabe? Vou comer tudo, porque eu também não posso comer pão na dieta, né? Então essa semana eu não comi pão, mas amanhã eu vou na padaria, vou comer pão.
E amanhã tinha até um aniversário de uma pessoa que eu nem gosto, eu nem ia, mas vai ser num boteco tal, que eu sei que tem uma coxinha tal, e aí a pessoa vai e passa alguns dias, né, tendo uma série de exageros ou comendo de uma forma excessiva, e isso faz com que a pessoa ganhe peso, muitas vezes mais peso do que o que ela perdeu com a própria dieta, né? A pessoa se sente muito frustrada, não só porque ela ganhou peso, mas porque agora o valor dela como pessoa depende dela estar magra, porque ela conseguiu, né? Ela perdeu peso. E aí ela vai voltar para o trabalho na segunda-feira e aquele cara que falou para ela que ela estava magra vai ver que ela não está mais magra, né? E aí a pessoa se sente frustrada, porque ela também já não confia nela mesma, ela se sente total, né? Uma perda de controle com a comida total. E aí ela volta para a ideia de que ela precisa fazer a dieta, precisa mudar o corpo, e ela começa a mesma dieta. Ou outra, tanto faz, né? Mas muitas vezes, quando a gente apresenta esse tipo de ciclo para as pessoas que vêm buscar a nossa ajuda, elas se reconhecem. E elas dizem, é exatamente isso, Carol. É a história da minha vida, né? Aconteceu esse movimento comigo. Então é por isso que para 95% das pessoas, por conta do próprio mecanismo de funcionamento no qual a dieta se baseia, é por isso que não funciona. E aí as pessoas atribuem a elas próprias a culpa, né? De novo, se você vai ao médico e ele passa um remédio que não funciona, você culpa quem? O remédio. Tem gente que culpa o médico, né? Mas o remédio não funcionou. Mas quando as pessoas fazem dieta, enxergam aquilo como uma opção terapêutica e aquilo não funciona, é tão perversa a coisa que elas não culpam a dieta. Elas culpam elas mesmas, né? Eu não tenho força de vontade, eu não tenho determinação, eu não tenho foco, força e fé, né? Aí coloca a palavra fé aí no meio, né? Visão totalmente moralista. Então fazer dieta, gente, é um grande perturbador da relação que a gente tem com a comida, tá? A gente começa a enxergar a comida como algo utilitário, a gente enxerga a comida de forma dividida, isso é bom, isso é saudável, isso é permitido, isso emagrece, isso engorda, isso é ruim, isso é lixo, né? As pessoas chegam a chamar a comida de lixo, já ouviram esse termo, dia do lixo, né? Então dieta, o fator dieta é um grande perturbador da relação que a gente tem com a comida e com o corpo. Porque aí a gente também deixa de confiar no nosso próprio corpo, né? A gente nasceu sentindo fome, sabendo o que é fome, e quando a gente era criança, quando a gente se sentia saciado, a gente também parava de comer. Só que a dieta não leva em conta esses sinais internos do nosso corpo. Ela não quer saber quanto de fome você tem ou quanto de saciedade você tem. A regra é essa e pronto. Então a pessoa, quando ela começa a seguir muito uma regra que é autoimposta, que é externa, ela perde total conexão com os próprios sinais do corpo, que supostamente seriam capazes de autorregular a ingestão de comida dela, né? Então vejam que dieta não é uma coisinha simples, né? Não é uma coisinha, isso aí não faz mal nenhum. Na pior das hipóteses não vai funcionar, mas não vai causar nenhum grande dano, né? Não é que a pessoa vai morrer. Quem tem transtorno alimentar morre de transtorno alimentar, e muitas vezes o transtorno alimentar começou com uma dieta. A dieta não é o único fator que pode causar uma doença dessas, mas é um fator que pode ser um fator precipitante para uma doença psiquiátrica muito séria, como o transtorno alimentar que eu mencionei. E aí nós temos, as dietas também favorecem, né? Se você faz uma busca no Google com alguns termos aí chave, você começa a ver que realmente a relação que a gente tem hoje com alguns alimentos está bastante complicada, né? Porque aí o alimento ele também entra na categoria do lixo, do veneno. Então eu trouxe algumas imagens aqui para vocês refletirem, né? Equiparando a comida com o cigarro, né? Então o cigarro é um vício, comida é um vício. Já tem gente falando que comida vicia, apesar de não haver comprovação científica séria, né? Evidências robustas e evidências sérias científicas dizendo que comida pode viciar. Mas já tem muita gente usando esse termo, tá? E qual é a cura para vício, gente? É abstinência. Dá para fazer abstinência de comida? Não. Então, se comida é um vício, você faz o quê? É fácil falar que comida é um vício, mas e aí? Qual é o tratamento que você propõe? Né? Então, quando as pessoas vêm me falar isso, profissionais de saúde, eu falo, legal, você acredita nisso, você estudou isso aí, mas qual é o tratamento que você propõe? Né? Porque não tem. Essa eu acho o máximo, né? Pessoa como se ela tivesse tido uma overdose, né? Reforçando a ideia de que comida é um vício, né?
E aí achei isso no Instagram, gente. 2.000 curtidas, né? É a pessoa fazendo um sanduíche com pimentão para não comer pão. Dietas low carb, né? Dietas que tiram carboidrato. E ainda falando, ai, que delícia, isso não é muito legal? Imagina você comer um pimentão inteiro. Gente, imagina o seu estômago. Não, e o pior é que assim, falando como se fosse o máximo, do tipo, ah, super tranquilo, eu janto isso e fico ótima. Né? Ah, que legal. E a gente sabe que a maioria das pessoas que vai seguir isso aqui, vai comer isso aqui, não vai estar achando ótimo. Vai estar comendo, querendo estar comendo hambúrguer, né? Ou nem precisa ser hambúrguer, ela quer estar comendo arroz e feijão. Mas ela não pode, porque na dieta não pode. Né? Outra questão, outro fator que perturba muito a relação que a gente tem com a comida é essa ideia do multitasking, né? De que hoje a gente já não tem mais momentos para comer. A gente tem intervalos que supostamente eu tenho que comer e que eu acabo enfiando trocentas outras coisas junto. Né? Então eu não atendo, por exemplo, no meu consultório a hora do almoço. As pessoas ligam, perguntam, ah, você atende meio-dia, 1h? Não, não atendo, porque na verdade eu quero almoçar e você deveria estar almoçando nesse horário, né? As pessoas querem ir na academia no horário do almoço, elas querem marcar o nutricionista, elas querem marcar o médico, elas querem fazer a unha e elas querem terminar o relatório. E aí, se der, elas comem alguma coisa aqui enquanto isso, né? Na formação que a gente fez no ano passado, de meditação, a nossa musa aqui da Palas Athena, a professora Lia Diskin, né? Que é de uma sabedoria sem igual. Ela falou essa frase que me marcou muito e eu lembrei muito dessa questão relacionada à comida, né? De que esse multitasking, a multitarefa é uma ilusão. É uma fantasia desses tempos futuros que a gente vive hoje, né? Porque quando a gente acha que a gente faz multitasking, na verdade a gente está se enganando. Quando eu estou fazendo 3 coisas, eu dedico partes da minha atenção a cada uma dessas coisas. Eu não dedico a minha atenção integral a cada uma dessas atividades. A minha atenção, ela vai fazendo um shift de uma atividade para outra. Ela não fica nas 3 ao mesmo tempo, né? E aí, quem faz ou quem acha que faz multitasking sabe disso. Multitasking gera um estresse mental absurdo, né? Um gasto de energia mental absurda. E você acaba não fazendo nenhuma das coisas muito bem. Você faz as coisas meia boca, né? Então, mas esse é um fator que hoje tem perturbado também a relação que as pessoas têm com a comida. Porque se você não traz atenção àquilo que você está fazendo e àquilo que você está comendo, você muitas vezes perde inclusive a noção do que você está comendo e do quanto você está comendo. Eu fui almoçar com uma colega um dia no Quilo, no restaurante por Quilo, e aí tava aquela muvuca de Quilo, né? Aquela fila imensa, meia hora para comer, aí você tem que responder os WhatsApps, e aí aquela barulho, né, do Quilo, é meio barulhento, e a gente foi passando lá a bandeja, pegando as coisas, e ela passou na minha frente, né? E sim, eu olho o que as pessoas pegam, não com um viés julgador do tipo, ah, ela pegou pastel, mas porque eu tô acostumada a observar isso, né? E ela tava na minha frente, então eu vi o que ela ia pegando, ah, salpicão é bom, ela pegou um salpicão, eu falei, ah, salpicão é bom. Aí peguei também, né? E aí fomos, pagamos lá, sentamos para comer, começamos a comer, e ela respondendo lá o WhatsApp enquanto conversava comigo e comia. E aí eu comi o salpicão, e eu falei assim, putz, esse salpicão tem salsão, né, fulana? Não gosto muito de salsão. Ela, que salpicão? Ela já tinha comido o salpicão dela. E ela não tinha percebido que ela pegou. Ela não lembrava que ela pegou o salpicão, entendeu? Eu falei, o salpicão você pegou também? Não, não peguei salpicão. Fulano, olha aí, o seu braço tá sujo da maionese do salpicão. Você pegou salpicão. Aí ela ficou meio impressionada, porque ela falou, gente... Foi a primeira coisa que eu comi enquanto eu estava aqui respondendo e eu nem me dei conta, né? E ela deu risada, a gente deu risada, enfim. Mas é sério, né? Se a gente perde a noção do que a gente está comendo, quem foi que fez a escolha do que eu comi? Né? Provavelmente não fui eu, porque eu nem lembro que eu peguei, né? Então o multitasking ele perturba porque ele rouba a nossa atenção de um momento que deveria ser um momento de nutrição, né? Biológica, mas também emocional, social, em termos de interação, tá? E aí tem algumas outras questões mais modernas, talvez, né? Acho que os nossos avós não sofriam dessas questões. Pois. É proposital, todas as imagens foram escolhidas ali.
Hoje, a gente tem também uma série de pessoas que, infelizmente, tem na comida uma das únicas fontes de prazer da sua vida. Como tirar a única fonte de prazer que a pessoa tem na vida? Supondo que é uma pessoa obesa, né? Porque normalmente a gente pensa numa pessoa que tem obesidade, que supostamente precisaria emagrecer, então você tem que tirar a comida dela, né? Mas como é que você tira da pessoa uma das únicas fontes de prazer que ela tem na vida? Fica bem complicado, né? Essa vida vai ficar empobrecida. Então tem pessoas que hoje em dia elas trabalham tanto e têm tantas demandas que elas não têm um hobby, elas não têm uma prática de atividade física que traga prazer. Muitas vezes a atividade física entra como mais uma obrigação ou uma punição, né? Enquanto que a atividade física poderia ser uma fonte importantíssima de prazer. Meus amigos educadores físicos defendem isso. A pessoa não tem relacionamentos, né, significativos na vida dela. Elas não têm prazer muitas vezes sexual, que a gente sabe que para a maioria das pessoas é um nível de prazer que é importante, enfim, que vem junto com o relacionamento, muitas vezes, então junto uma coisa com a outra. É uma pessoa que ela não tem um trabalho que tem um propósito, um significado para ela, que poderia trazer um pouco de prazer, apesar de ser trabalho, né? Então tem pessoas que acabam tendo uma relação complicada com a comida porque tem uma vida empobrecida nessas outras áreas, né? Não tem, por exemplo, uma riqueza espiritual que poderia trazer prazer, alento, né? E aí como você faz? O que você faz? É só um problema da comida? A questão é o hot dog? Né? A questão é o chocolate? Uma colega aqui falou, acho que o chocolate era só uma desculpa, né? Era só uma justificativa, entendeu? A gente hoje também tem uma questão que é a indústria alimentar, que é muito importante, não vamos ser hipócritas aqui, né? A gente não teria atingido o grau de evolução e mesmo evolução, inclusive tecnológica e em termos de trabalho, se a gente não tivesse a indústria alimentícia por trás. A indústria alimentícia, ela facilitou muitos processos. Mas hoje tem pessoas que dependem exclusivamente para a sua nutrição de produtos industrializados, né? Tem crianças que não sabem o que é uma beterraba. Eu vi uma palestra num TED Talk uma vez, aquela plataforma TED, que tem alguns vídeos gratuitos no YouTube, de que o menino, os pais levaram o menino para, sei lá, um hotel fazenda, um campo, né? E o menino falou assim, nossa mamãe, isso aqui tem aquele cheiro de shampoo que a gente usa em casa. Que ele não conhecia cheiro de natureza. Ele conhecia o cheiro do shampoo, que é flores e não sei o que, né? Aí quando a mãe levou na natureza, ele falou, nossa, isso tem o cheiro do nosso shampoo. Não é o shampoo que tem o cheiro de natureza, né? Crianças em escola, eu tenho colegas nutricionistas que trabalham com educação alimentar na primeira infância. E aí mostram, sei lá, uma beterraba, um mamão para a criança não sabe o que é. Ela nunca viu, né? Porque ela, sei lá, toma suco de manga na caixinha, mas ela nunca viu uma manga, né? Então tem um lado da indústria que é muito perverso, e a indústria foi capaz de produzir o que hoje a gente chama de alimentos ultraprocessados e ultrapalatáveis, que são alimentos que eles têm na sua composição uma composição ideal de açúcares, gorduras e sal, que em combinação existe uma proporção técnica, que é segredo da indústria, né? Mas eles sabem combinar exatamente quantidades-chave de açúcar, gordura e sal para tornar aquele alimento altamente excitante para as nossas papilas gustativas, para a nossa língua. A ponto de eu comer, e por conta daquele efeito que é momentâneo, ele passa rápido, mas é uma explosão de sabor inicial que você tem quando você come esses alimentos, e você acaba querendo comer mais porque você fica perseguindo aquele sabor. Só que ele vai embora muito rápido, e aí você come outra porque você quer aquele sabor de novo. E é o que a gente chama de adaptação hedônica, né? Por uma questão evolutiva, nós nos adaptamos muito facilmente a estímulos de prazer. Porque se a gente se adapta fácil, o nosso organismo vai estar sempre buscando mais prazer. E a busca por prazer, por exemplo, é o que fez o ser humano se reproduzir mais. Porque se sexo, por exemplo, não fosse prazeroso, os seres humanos não teriam procriado, né? A evolução da espécie não teria se dado. Então existe um fenômeno no nosso organismo, que é justamente, que a gente chama de adaptação hedônica,
que é esse fenômeno de você acabar se adaptando muito rápido a tudo que traz prazer, porque aí você vai buscar sempre mais prazer, né? Só que isso em relação à comida, com os alimentos ultraprocessados da indústria, é bem complicado, porque aí tem esse termo, você fica perseguindo o sabor, você come cada vez mais, porque no fundo você quer sentir cada vez mais daquele sabor. Carolina, nesse caso, poderia dizer que alimento, nesse caso, é viciante, né? Nesse sentido que deve ser o argumento. Ele não vicia porque, ao contrário de outras drogas que claramente são aditivas, você, por exemplo, não vai roubar a sua mãe para ir comprar uma batata Ruffles, tá? Isso ele gera tolerância, a ponto de você precisar comer cada vez mais. Mas você não vai, por exemplo, abrir um pote de açúcar porque você está viciado em açúcar. Talvez você queira comer mais chocolate, porque o chocolate vai ter outra combinação de nutriente, mas não é que você vai comer 3 toneladas de chocolate, você não vai ter uma overdose de chocolate, entendeu? É impossível, chega um momento em que o seu corpo, o seu organismo rejeita. É que aí você já comeu bastante, mas você não é capaz de ter, por exemplo, uma overdose por conta de uma substância que você encontra na comida, tá? E existem formas totalmente naturais, a gente vai fazer um exercício aqui de meditação com a comida, capaz de reverter isso aqui com a prática, né? Não é uma vez que você vai fazer, tá ótimo. Mas existem formas de você poder modular esse efeito de ficar perseguindo o sabor, tá? Então não é um vício porque não vai ter essas características que vícios com outras substâncias acabam tendo. Uma das justificativas do porquê que as pessoas falam que a comida pode gerar vício é o açúcar, por exemplo, né? Porque ele ativa as mesmas áreas cerebrais do que a cocaína ativa. Quando você está usando cocaína, você vai ter uma ativação cerebral de determinadas áreas. Quando você come açúcar, você também tem ativação das mesmas áreas. Sim, quando você tem uma relação sexual, você também ativa as mesmas áreas. Quando você vê uma criança sorrindo e você é uma mulher em idade fértil, você ativa as mesmas áreas. Quando você escuta uma música clássica que foi composta assim no mais alto nível de rigor e perfeição, você ativa as mesmas áreas. Música clássica vicia, ver crianças sorrindo vicia. Então, ativar áreas do cérebro que estão relacionadas a prazer e recompensa não significa que por conta disso aquilo vai viciar, tá? Mas, assim, de forma geral, a ciência ela não valida essa alegação de que comida ou nutrientes podem ser viciantes. Então, nós temos esse efeito aqui também que acaba perturbando a relação que as pessoas têm com a comida e com o corpo. E aí, muito bom, né, gente? Mas a palestra era como a meditação pode ajudar com tudo isso, né? Mas primeiro eu precisei levantar aí alguns problemas, algumas questões, para a gente tentar entender por quais vias uma prática de meditação, né, ou práticas contemplativas poderiam ajudar com tudo isso. Acho que a primeira coisa é a gente poder transformar oportunidades alimentares, refeições, em práticas meditativas, né? Então, você voltar a direcionar, na melhor das suas habilidades, voltar a direcionar o seu foco de atenção ao ato de comer em si. Não só o ato de comer, mas como eu estou fazendo essa escolha? Por que eu estou escolhendo comer X e não Y? Enquanto eu estou comendo, quais são as minhas sensações físicas? Eu sei perceber quanto eu tenho de fome? Eu sei discriminar, eu sei descrever para mim mesmo o que eu sinto quando eu estou com fome no meu corpo? Onde a fome aparece no meu corpo, né? Enquanto eu estou comendo, eu sei perceber o momento em que eu já estou fisicamente saciado? Eu consigo estar conectado com o meu corpo enquanto eu estou comendo para poder detectar esse ponto de saciedade, né? Quais são os pensamentos que me aparecem enquanto eu estou comendo? São pensamentos que ajudam a minha relação com a comida ou muitas vezes pensamentos que inclusive alimentam essa desconexão que eu tenho comigo mesmo e com aquilo que eu estou comendo? A gente vai fazer um exercício prático, vocês vão entender um pouco melhor o que eu estou querendo dizer. Quais são as emoções que aparecem para mim enquanto eu estou comendo? A respeito daquilo que eu estou comendo ou mesmo a respeito do meu dia. Porque de repente eu acabei de sair de uma reunião que foi altamente estressante, eu estou altamente irritada e eu acabei de sentar para almoçar. Como que eu estou indo almoçar? Qual o impacto
que aquelas emoções terão na minha escolha alimentar. E depois que eu acabo de comer, como que eu me sinto? Quantas horas aquela refeição vai ser capaz de sustentar minha saciedade? Depois de quanto tempo eu vou sentir fome? Então nós temos oportunidade de poder se reconectar com o nosso corpo e com as sensações do ato de comer? Nós temos. Inclusive práticas meditativas foram desenvolvidas pela ciência, né? Protocolos, né, especiais que a gente chama de mindfulness, e hoje em dia tem um braço do mindfulness que é o mindful eating. Práticas de meditação que você pode fazer com o alimento para você começar a despertar esse tipo de conexão. Nós vamos fazer uma, tá? Tem uma frase, inclusive, do grande nome, né, que trouxe o mindfulness para o Ocidente. O mindfulness nada mais é do que a ocidentalização das práticas milenares de meditação do Oriente, tá? Então esse fulano, Jon Kabat-Zinn, é um americano que na década de 70, final da década de 70, ele criou o primeiro protocolo de meditação para a área da saúde. Ele deu o nome de mindfulness e ele criou o primeiro protocolo de 8 semanas para cientistas e profissionais de saúde poderem aplicar aquilo com seus pacientes, ensinar a meditação de uma forma laica, né? Ele tem uma frase no livro dele que é Vivendo a Catástrofe Total, está vendo aqui na pausa, inclusive, a tradução foi feita aqui pela publicação. Ele tem uma frase nesse livro, tem um capítulo dele só sobre alimentação, eu nem sabia, né? Eu fui xeretar o livro esses dias e achei que uma das frases dele nesse capítulo é a seguinte: talvez a melhor maneira de começar a mudar a relação que a gente tem com a comida, com a alimentação, seja não tentar fazer nenhuma mudança, mas apenas prestar bastante atenção ao que exatamente estamos comendo e como isso nos afeta. Que a gente faz justamente o contrário, né? A gente começa, não, tem que mudar. Projeto verão, o ano começou, e aí a pessoa já começa querendo fazer várias mudanças ao mesmo tempo, que a gente também sabe que não dá certo, né? Mudanças muitas vezes que têm um objetivo completamente irreal, né? Metas totalmente não realistas, sem ter a menor noção ou percepção de como aquilo vai afetar a vida dela ou como que aquilo afeta o corpo dela. Então a gente faz um processo que é totalmente contrário. A gente primeiro quer mudar para depois tomar consciência. E aqui a proposta é outra, é tomar consciência, entender como você está se alimentando e por quê, e o que você sente quando você come, o que você pensa em relação ao que você come, quais são os seus julgamentos em relação ao que você come, para depois você fazer mudanças que sejam pertinentes e que tenham algum sentido para você. Outro antídoto que a meditação propõe é a gente poder se reconectar de uma forma neutra com o nosso corpo. E em sessões de meditação, em práticas de meditação, uma das principais coisas que a gente faz é se conectar com o corpo, né? Com as sensações do corpo, com as sensações da respiração, né? E na meditação, a gente percebe esses sinais do corpo, a gente entra em contato com o nosso corpo, mas não existe nenhuma orientação nas práticas meditativas para que você mude o que você está sentindo. Não tem nenhuma meditação que diga assim, se você está percebendo, né, que vem pensamentos, que a sua mente viaja muito e que tem pensamentos muito ansiosos. A meditação não fica dizendo, não, calma, você não pode ter esses pensamentos, você está errado. A meditação tem um caráter, uma qualidade não julgadora, de você poder estar com as suas experiências internas de uma forma curiosa, aberta e sem tanto julgamento, né? É um treino, que a gente se julga demais. Mas na meditação a proposta é outra, é você apenas estar ali com o que quer que seja que está acontecendo, trazendo sua atenção àquilo, quer seja a respiração, sinais do corpo, né? Então praticar a meditação é uma grande metáfora para a gente entender que não tem nada de errado com o nosso corpo. Nosso corpo ele está perfeitamente bem do jeito que ele está agora, né? Polêmico isso, tá, gente? Tô vendo as pessoas olharem pra mim, tipo, não, como assim está perfeitamente bem? Eu odeio o meu corpo, ele tá péssimo, tô gordo. Mas a meditação, ela traz isso, essa qualidade de você poder aceitar o aqui e agora, o que está acontecendo com você, de uma forma curiosa e sem tanto julgamento, tá? Tem uma frase também do Jon Kabat-Zinn que ele coloca: se você está respirando, há mais coisas certas do que erradas com você.
Então a gente também está muito acostumado a enxergar uma série de limitações, uma série de defeitos nos nossos corpos, né? Mas sem os nossos corpos, por mais imperfeitos que eles possam ser, sem esse veículo nós não estaríamos circulando aqui neste planeta, né? Você não poderia estar vivo sem o seu corpo. Então mesmo que você não goste do seu corpo, ele é o que você tem hoje para estar vivo, né? Então a gente poderia, talvez, o convite seria a gente tentar exercitar um pouco de gratidão pelo corpo que a gente tem hoje, né? Mesmo que eu não goste tanto assim desse corpo, porque esteticamente ele envelheceu, ele tem rugas, ele tem dobras, ele tem flacidez, ele tem gordura, né? Mas ele tem outras coisas também. E exercitar o próprio não julgamento que eu acabei de mencionar, mas o não julgamento em relação à comida. Então é quebrar aquele viés que foi construído pelas mentalidades de dieta, de que existem alimentos bons e alimentos ruins. Enquanto uma maçã não tiver a mesma carga moral que um bolo, a sua relação com a comida vai ser complicada. Eu sei que os alimentos não são iguais. Quando a gente vai falar de não julgamento em outras aulas, especialmente para nutricionistas, a gente diz que eles têm que entender que os alimentos eles são iguais. Claro que eles não são iguais em composição nutricional, em nutrientes, né? Mas alimento é alimento. Todos os alimentos têm que ter um papel na nossa vida, especialmente se eu gosto deles, né? Então, enquanto um bolo não tiver a mesma carga moral do que uma maçã, você provavelmente, na oportunidade em que você tiver bolo e maçã, você sempre vai escolher bolo. Enquanto o bolo tiver uma carga moral de proibido, de negativo, de isso faz mal, pode ter certeza que você vai tentar escolher a maçã, pode ser que na primeira vez dê certo, mas quando você tiver qualquer frustração, você passar numa padaria e tiver bolo, você vai comer 3 fatias. Então existe um espaço para o bolo, existe um espaço para a maçã. Existe um espaço para eu comer arroz integral, frango, batata doce e salada, mas existe um espaço para eu comer hambúrguer e pizza se eu gosto, né? Aí a gente sempre faz uma brincadeira também com os nutricionistas de perguntar para eles, antes de falar disso, né? O que é mais saudável? Maçã ou bolo de chocolate? Obviamente todo mundo, e vocês, não é diferente de vocês, a ideia principal, né, a ideia mais imediata é de responder, bom, maçã é mais saudável que bolo de chocolate, né? Mas se você vai num aniversário, canta um parabéns e você abre um Tupperware e come uma maçã? E se você acorda de manhã e come 18 maçãs ao invés de tomar café da manhã? Maçã é mais saudável nesses 2 casos? Mas também se você acorda e come meio bolo de chocolate, também não é saudável, né? Então, obviamente, eu não estou querendo fazer apologia e dizer que, né, sempre a maçã, agora eu estou falando que a maçã é péssima. Não. O ponto é, o saudável é em relação a qual perspectiva? Somente biológica? Emocional, psicossocial, cultural, né? Porque saúde é multifatorial. Então, se eu falo alimentação saudável, deveria levar em conta aspectos, né, multifatoriais também, tá? E quando a gente começa a eliminar esses julgamentos muito arraigados que a gente tem com a comida, diante da comida, a gente começa a se descolar um pouco dessa mentalidade preto e branco, isso é bom, isso é ruim, isso é saudável, isso não é saudável. E quando eu me descolo dos julgamentos, eu consigo, com a prática, encontrar um caminho do meio, um caminho do equilíbrio e exercitar o que a gente chama de discernimento. Vou dar um exemplo, cadê? Olha eu. Então, ao invés de a gente começar a encarar e pensar a comida com esses termos, né, eu não deveria comer isso, que é um julgamento, eu posso tentar exercitar aos poucos o meu discernimento. E aí eu posso me perguntar, bom, quando eu como esse alimento, quando eu como essa comida, como que o meu corpo responde a isso?
meia hora depois que eu comi, ou logo que eu acabo de comer, como é que o meu corpo fisicamente responde àquilo? Né? Como eu me sinto fisicamente, mas também emocionalmente depois de comer? Porque aí eu começo a entender, este alimento faz sentido eu comer nesse dia, nessa ocasião. Esse outro alimento para essa ocasião já não faz tanto sentido. Por que eu pus a foto aqui do pastel? Pastel, eu amo pastel, é uma das minhas comidas favoritas, né? Só que eu não tenho vesícula, que é um órgão que a gente tem que ajuda no processo digestivo da gordura. E pastel é muito gorduroso, né? Porque ele é frito. Vejam que eu não estou falando que isso é ruim, é apenas um fato, o pastel é gorduroso, né? Mas muitas pessoas, quando eu falo isso, não, é verdade, o pastel é péssimo. Não, eu não falei que ele é péssimo, falei que ele é muito gorduroso, né? E aí, quando você come pastel e você não tem vesícula, você pode ter uma certa dificuldade em digerir aquele alimento e ficar com ele mais tempo, porque justamente você não tendo a vesícula, a sua digestão de gordura ela fica um pouco prejudicada, né? Então, quando eu como pastel, fisicamente, depois que eu como, ele é maravilhoso, mas depois que eu como, eu fico algumas horas com ele aqui. Depois de 5 horas que eu comi um pastel da feira, especialmente aquele do meio-dia, em que o óleo já ficou ali algumas horas rodando, 5 horas da tarde eu ainda não tenho fome. E não só não tenho fome, eu fico meio prostrada. Sabe quando você quer deitar e ver Netflix? Você não vai pegar um relatório, você não vai pegar e preparar uma aula. Eu não consigo preparar uma aula depois de comer um pastel, porque eu fico lentificada, né? Eu fico meio, né, cheio. Então eu deixo de comer pastel por conta disso? Não deixo de comer pastel. Mas eu escolho o momento em que eu posso ficar até as 5 horas da tarde com o pastel aqui vendo Netflix. Nos dias que eu puder fazer isso, tipo sexta-feira, algumas sextas-feiras eu não trabalho à tarde, tem uma feira na frente da minha casa e eu almoço pastel, né? Mas se sexta-tarde eu tenho que trabalhar, ou eu tenho que fazer algo que exija minhas faculdades mentais em pleno funcionamento, eu escolho não comer pastel, mas não porque pastel faz mal, engorda, é calórico, eu vou morrer. Mas porque fisicamente, para o meu corpo, e aí você precisa se conectar com o seu corpo para perceber essas coisas, para o meu corpo vão ter momentos em que o pastel não vai fazer sentido, apesar de eu amar pastel, né? Tem momentos que sim, momentos que não. Então percebam, gente, que é porque as pessoas têm uma fala de que, Carol, se você falar pra mim que agora então eu posso comer tudo, porque tudo é permitido, tá tudo bem, eu vou viver comendo McDonald's. Mas será que vai? Pensem no carnaval. Sempre dou esse exemplo. No carnaval, se você é uma pessoa que gosta de carnaval, você vai beber na sexta, no sábado, no domingo, na segunda, terça, quarta, se você está em Salvador, você bebe na outra quinta e sexta que você emendou, sábado e domingo. Depois de 1 semana e meia bebendo, segunda-feira você quer beber de novo? Se você é uma pessoa que não tem, obviamente, uma adição com álcool. Mas se você é uma pessoa que não tem adição com álcool, depois de 7 dias seguidos bebendo, você quer beber? Vocês já viram aquele documentário Super Size Me? De um jornalista americano que ele se propõe durante um mês a comer só McDonald's. Uau, ele vai lá e extrapola, né? Os primeiros dias você vê ele arregaçando ali, comendo um monte. Depois de 5, 6 dias, gente, ele já não aguenta mais, ele pede o suco, ele pede a salada, né? E ainda assim não é tão bom, ele não quer aquilo, ele queria uma salada de fato, né? Bem verde, um suco natural, que não é o caso. Então, a gente tem essa falsa sensação de que se deixarem a gente comer o que a gente quer, a gente vai perder o controle. Mas na maioria dos casos, você se conectando com o seu próprio corpo, ele não vai deixar isso acontecer, tá? E exercitar também o desapego. Já vou explicar desapego do quê, né? Mas quando a gente não exercita desapego, gente, isso é uma das causas do nosso sofrimento psíquico. Tem uma historinha aqui na Índia, em alguns povoados, alguns vilarejos, eles caçam macacos para vender, enfim, eles têm que caçar macacos e eles ganham dinheiro vendendo macacos, né? Para testes, sei lá do que, eles vendem macacos. E aí, como que eles fazem para pegar os macacos? Porque como que você caça macaco, né? O macaco tem que estar vivo, né? Não pode atirar o macaco. Eles pegam cocos, eles colocam abrem um furo no coco, um furo não muito grande,
e eles enfiam uma banana lá dentro. E aí o macaco, ele enfia a mão para pegar a banana. Só que ele não consegue tirar a mão, a não ser que ele solte a banana. E aí os caçadores se aproximam dos macacos, porque os macacos ficam tão presos ali tentando tirar a banana, que eles não percebem o perigo. Eles não se desapegam da ideia de tirar a banana, né? E aí os macacos pegam os macacos assim, facilmente, né? Então vejam que quando a gente não exercita o desapego, a gente pode ter problemas, como os macacos, né? Desapego do que, gente? A gente precisa tentar, aos poucos, abrir mão da ideia de que é possível, nos dias de hoje, com a vida que a maioria de nós tem, ter uma alimentação que seja impecável. Uma alimentação perfeita, uma alimentação totalmente natural, uma alimentação totalmente orgânica, só com os melhores ingredientes, né? E seguindo todas as regras que a gente se coloca de como comer, tá? Não é que a gente não tem que ter nenhum critério a respeito de como a gente quer e pode comer, mas a gente tem que se libertar um pouco dessa visão de alimentação impecável, de alimentação perfeita que muitas pessoas querem ter. Trabalhando 12 horas por dia, cuidando de uma casa, cuidando de relacionamento, cuidando de filho, né? Ganhando muitas vezes uma quantidade de dinheiro que não dá para você despender 70% do seu orçamento em ingredientes alimentares específicos, né? Então a gente tem que tentar abrir mão, se descolar um pouco dessa ideia de ter uma alimentação muitas vezes impecável e de ter um corpo perfeito. O perfeito aqui eu estou me referindo aos padrões estéticos vigentes hoje em dia, né? Que estão cada vez mais rígidos, né, gente? Se a gente for pensar 40 anos atrás, uma mulher que tinha um corpo, sei lá, considerado perfeito e desejável, né? Marilyn Monroe, Marta Rocha, que foi Miss Brasil, né? Uma mulher da vida real consegue muitas vezes, de uma forma mais tranquila, ter um corpo próximo da Marilyn Monroe. Muitas aqui dentro, muitas mulheres aqui, poderiam ter um corpo Marilyn Monroe, ou já tem, né? Agora, os modelos que a gente tem hoje do que é um corpo ideal, tanto para homens quanto para mulheres, tá? Porque basta você digitar no Google também, falando de homens, basta você digitar no Google Power Ranger, ou sei lá, Hulk, pega o Hulk dos anos 70, do filme do Hulk. Pega o Hulk do filme hoje. Pega um ícone do futebol, Pelé, né? Meu pai, quando jovem, tinha um corpo parecido com o do Pelé. Meu pai não tinha o corpo do Cristiano Ronaldo. Então, mesmo para os homens, os padrões estéticos estão altamente rigorosos, né, e exigentes. Então, se a gente também não se descola disso, a gente vai comer com isso em mente. A gente vai comer buscando esse tipo de corpo como resultado. E é inviável para a maioria das pessoas que levam uma vida normal, né? Uma vida com demandas, com relacionamentos, com vida social, com estresse. É complicado. Carol, e mesmo quem está dentro desse padrão aí perfeito, né? Se você passar o tempo com essa pessoa, você vai ver que ela tem Ela esse corpo própria não às está. custas de muitos muito comportamentos esforço. disfuncionais. E comportamentos doentios. E muitas vezes ela própria ainda não está satisfeita, né? Eu vi uma vez numa revista, né, dessas de fitness e tal, fizeram uma reportagem com uma moça que era Miss Bumbum. E aí a própria, quando eles perguntaram, aí viram, acompanharam ela, a rotina do treino dela, o que ela comia, né? E aí perguntaram pra ela se ela pudesse melhorar alguma coisa. Ela falou, não, eu ainda tenho que tonificar mais o bumbum, né? Ela era Miss Bumbum, gente. Mas ela não estava ainda satisfeita, né? Então vejam a situação. Isso é muito sério, né? A gente dá risada, óbvio. Mas isso é só um exemplo exacerbado de como muitas pessoas vivem suas vidas, né? E também ter a possibilidade de encarar a impermanência da experiência alimentar, porque se a gente for pensar, a gente come, sente prazer e acabou. A próxima experiência alimentar, daqui a algumas horas. Então é impermanente, né? A experiência do comer, a gente também às vezes fica buscando um prazer eterno com a comida e ele acaba.
Então a gente poder também encarar isso com uma certa tranquilidade, né? Sabendo que, ok, eu vou comer de novo. Provavelmente eu vou ter a oportunidade de sentir prazer de novo com a comida. Mas agora, nessa refeição, eu acho que já está suficiente. Então é saber também encontrar esse momento, não só da saciedade física, mas da saciedade que a gente chama sensorial. Isso está muito bom, mas eu acho que eu vou guardar para comer mais tarde. Eu posso comer amanhã, né? É que quando eu não tenho certeza que eu vou poder comer amanhã, porque na verdade eu nem deveria estar comendo hoje, aí eu vou querer comer tudo que eu puder agora, entendeu? Porque, já tá errado, eu não devia nem estar comendo isso hoje. Aí eu vou ficar pensando, amanhã eu como, mas não, amanhã eu não posso comer isso de novo. Então é melhor eu já comer hoje de uma vez, porque aí amanhã eu começo do zero. Então é difícil encarar isso. Eu acho que assim, hoje... Peraí, gente, que é o colega que está falando. Hoje a mídia social expõe muito esse corpo. Sim. Né? E aí fazem com que essas adolescentes que estão vindo, né, tenham muito mais, os também, né? Os adolescentes também Hoje tenham também essa necessidade de entrar nesse padrão no Instagram. Hoje, quando a gente atende crianças e adolescentes na clínica, a gente precisa perguntar na anamnese, na entrevista clínica, quem você segue. Porque se ela vai lá no meu consultório uma vez por semana, que já é bastante, né? Mas em caso de transtorno alimentar é isso que a gente faz. Ela vai uma vez por semana no meu consultório, nos outros 6 dias ela tá seguindo fulaninha da Silva, que vai dizer completamente o oposto do que eu estou dizendo, que vai ter um corpo completamente idealizado, que vai abrir a maçã, né? no aniversário. E manipulado, né? E a gente acha isso normal, que é o que a gente acabou de dizer no começo, que a gente acabou normalizando alguns comportamentos que não são normais, eles podem ser comuns, né? Mas não é normal do ponto de vista da saúde. Mas se ela vai no meu consultório uma vez por semana e nos outros 6 dias ela acaba vendo aquilo, qual é o efeito que o meu tratamento vai ter? Né? Então tem que mandar deletar, né? A gente tem que ter mais critério a respeito do que a gente consome em mídia social, né? A gente tem que ter um critério de quanto tempo a gente gasta, ou melhor, quanto tempo a gente perde em mídia social. Hoje em dia tem até aplicativos para te ajudar a monitorar quanto tempo você gasta nisso, né? Então é o aplicativo para monitorar o aplicativo, percebam? A gente está cada vez, porque não tem mais atenção, né? A gente fica usando recursos externos para trazer uma informação para nós, que se nós dedicássemos um pouco mais de atenção, nós chegaríamos à mesma conclusão, né? A solução mágica que a mídia social propõe. A solução mágica de que você pode sim ter uma alimentação perfeita. Quem que tá falando para você que não pode? Aquela doida lá que você foi ouvir, né? E aí, gente, nós vamos fazer uma última prática e depois, se tivermos sorte, vai sobrar um tempinho para quem quiser falar. É uma prática com comida, trouxe aqui, para a gente exercitar essa questão do desapego, da busca pelo prazer, a gente chama de saciedade sensorial, tá? Ô, Carol, Alguém foi? desculpa, antes você pode falar o nome do livro? Daqui que tá, Viver a Catástrofe Total. Tá, obrigada. Viver a Catástrofe Total. Então, alguém aqui tem alergia alimentar ou uma intolerância muito séria? O que você não pode comer? Eu descobri que depois de adulto eu desenvolvi, eu acho que é intolerância. Tá, A proteína do leite. tá. Ela Nós temos... desencadeia acne em mim loucamente. Não, então não vamos expor isso. São 2 as opções para o nosso exercício hoje, tá? E aí é opcional também, quem não quiser participar, não participa, tá, gente? Nós temos um chocolate e para quem tem alergia, proteína do leite, intolerância à lactose, temos um alimento de amendoim. Se a pessoa tem alergia ao leite ou ao amendoim, infelizmente ela não vai fazer. Porque eu não trouxe uma terceira opção, né? Então eu vou pedir para as minhas ajudantes, elas vão passar entre as fileiras e elas vão entregar um alimento para cada um de vocês, tá? Se sobrar, filha, vai passando.
Era a primeira vez que eu fiz. Pessoal, todo mundo já está com seu objeto de prática? Gente, essa é uma ótima oportunidade para a gente encarar esse alimento de uma forma não julgadora. E, neste momento, ele vai ser o foco atencional da nossa prática. Né? Vamos esquecer por um momento que achamos isso gostoso, ou que já conhecemos isso, já comemos antes. A prática de hoje só vai acontecer hoje. Mesmo que vocês façam essa prática outro dia, vai ser outra prática. Então, como sempre, cada prática é uma prática. Então, quando a gente faz, às vezes, em outros cursos, tem uma famosa, né, que é da uva passa. Ah, mas eu não gosto de uva passa. Mas essa uva passa você nunca comeu. Você já comeu 12 vezes antes uva passa e de fato você não gostou. Mas hoje, tendo passado um mês e esta é outra uva passa, talvez, quem sabe, a sua experiência seja outra. E aí a pessoa, é verdade, né? Tá bom, aí tem. Então, claro que é um convite, mas eu recomendaria que vocês fizessem a prática, mesmo que seja para falar, detestei. Né? Tem práticas que realmente a gente acaba não gostando muito, mas elas servem como prática, tá? Então essa vai ser uma prática de meditação também, então eu vou pedir pra gente respeitar o silêncio da sala, vai ter um tempo depois pra gente conversar um pouquinho, interagir. Vou pedir que cada um se recolha a sua própria prática e não fique observando o colega, né, ou fazendo comentário com o amigo do lado. E como toda prática de meditação, nós vamos direcionar o nosso foco atencional a algumas experiências, algumas percepções ao longo da prática e eu vou guiando vocês, tá? Eu vou fazer algumas perguntas ao longo da prática, que obviamente não é para vocês me responderem durante a prática. Para vocês observarem e quando acabar a gente vai tá? Então, de novo, primeiro preparando aí o terreno, né? Gostaria que vocês, se possível, fechassem um pouquinho os olhos, percebessem como é que está o corpo e a mente de vocês nesse final de palestra, nesse final de dia, de semana. Percebessem aí o corpo firmemente apoiado na cadeira, as costas, se possível, eretas, mas sem tensionar as costas. E aí podem fazer 2 ou 3 respirações um pouco mais profundas, criando essa intenção de verdadeiramente estar aqui agora e fazer essa prática que será proposta a vocês. E aí, aos poucos, vocês podem abrir os olhos. Nós vamos começar a prática, cada um de vocês com esse alimento que vocês têm em mãos. Vocês vão aos poucos abrir esse alimento, já trazendo a atenção para o som que o abrir esse alimento gera. Perceba quais são as sensações no corpo de vocês enquanto vocês abrem esse alimento. Se vem algum pensamento. Algum julgamento. E aí nós vamos entrar em contato com esse alimento usando um dos primeiros sentidos, que é a visão. Vocês podem abrir os olhos, quem ainda não abriu. Então vocês vão trazer o foco atencional de vocês para a experiência visual, de poder observar esse alimento. Então qual é a cor que esse alimento tem? Qual é a textura visual que ele tem? Ele é opaco, ele é brilhante, ele tem múltiplas cores ou uma cor única. Qual é o relevo que ele tem?
perceba se a mente de repente trouxe à tona algum pensamento ou se veio alguma emoção. E gentilmente tragam novamente o foco de atenção para a experiência de meramente observar esse alimento, como se fosse a primeira vez que você estivesse vendo esse alimento. Vocês podem novamente fechar os olhos. E vocês vão aproximar esse alimento do nariz de vocês. E vocês vão inspirar algumas vezes para perceber qual é o aroma que esse alimento libera. Se é um aroma agradável, se é um aroma neutro ou mesmo um aroma desagradável. Perceba quais são os pensamentos que aparecem enquanto você traz atenção para a experiência do aroma, se vem alguma emoção, alguma sensação corporal, alguma memória. Em breves momentos, daqui a pouco eu vou orientar que vocês deem uma pequena mordida nesse alimento, não ainda, mas daqui a pouco vocês vão ter a oportunidade de dar uma pequena mordida nesse alimento e o convite é que vocês não mastiguem imediatamente. A ideia é que vocês tentem passear um pouco esse pedaço pela boca de vocês para conseguir detectar e perceber qual é o sabor que esse alimento libera antes mesmo dele começar a ser mastigado. E aí aos poucos você vai mastigar esse pequeno pedaço, ou deixar esse pedaço se dissolver na sua boca e perceber de fato a experiência do paladar, a experiência do gosto, a experiência do sabor. Então o foco de atenção nesse momento vai ser a experiência do paladar. Então vocês podem dar essa pequena mordida e observar a experiência do gosto, do sabor. Se quiserem deixar os olhos fechados para não se distraírem com outras informações. Veja se a mente traz algum pensamento, alguma emoção, mas tente de fato se conectar, trazer atenção para a experiência do sabor. E aí mesmo quando esse pequeno pedaço já não estiver mais na sua boca, porque você engoliu, perceba qual é o sabor residual que ele deixou, se é que ele deixou algum. Com base nessa percepção inicial do sabor, vocês vão dar uma nota de 0 a 10 para o quanto a boca de vocês ainda quer sentir esse sabor novamente. Sendo 10 muitíssimo e 0 nada. Baseado na percepção do sabor, vocês vão dar essa nota na mente de vocês. E aí, mais uma vez, em breves momentos, mais uma vez vocês vão dar uma outra mordida, pegar um outro pedaço e de novo fazer esse compromisso de trazer atenção para a experiência do gosto, do sabor, percebendo se a mente vai embora e tentando trazer a atenção de volta para essa experiência sensorial do paladar. É o mesmo sabor? Ele mudou? Ele é agradável? Ele é desagradável?
E aí, mais uma vez, o convite é que vocês deem uma outra nota. Para o quanto a boca, a língua de vocês ainda quer se conectar com essa experiência desse mesmo sabor. Sendo 10 muitíssimo e 0 nada. E aí vocês vão dar uma terceira mordida, um terceiro pedaço, de repente o alimento vai acabar, ou não, mas uma terceira mordida vocês vão novamente se conectar com a experiência sensorial do paladar. Percebendo o que acontece com o gosto. E aí o convite é vocês darem uma última nota. Por quanto a boca de vocês ainda deseja sentir esse sabor. Sendo 10, muitíssimo, e 0, nada. E quem não acabou o seu alimento, terá agora a oportunidade de fazer uma escolha. Se deseja continuar comendo, terminar o alimento, ou não. Façam a escolha de vocês e se conectem com a razão pela qual vocês estão fazendo essa escolha. Quem já terminou o alimento ou decidiu não continuar comendo, pode permanecer, se possível, com os olhos fechados, trazendo atenção para a respiração por alguns momentos. Trazendo atenção para essa sala, para a postura do corpo de vocês. Percebam como o corpo está no final dessa prática. E aos poucos, quem estiver ainda com os olhos fechados, pode abrir os olhos. E assim, fechamos essa prática. E agora, temos um tempo para quem se sentir confortável ou quiser contar qual foi a experiência, quiser dar algum depoimento. Deixa eu fazer uma observação. Interessante como a prática mais ao que a gente está processando, seja para o estímulo gustativo, seja para por outro sentido, podem ativar memórias. Você sabe para onde eu fui? Me levou ao cheiro de acarajé, o amendoim. Enfim, uma culinária que eu aprecio, mas que está lá atrás, né? De férias, o cheiro do amendoim. Eu nunca tinha comido paçoquita lembrando do acarajé. E como é que foi quando você teve essa memória? Foi algo
Prazeroso, porque ele levou a uma memória de um lugar, de um tempo, onde era lazer, férias, mas foi o cheiro, porque realmente tem o amendoim na receita, mas eu tive para lá. Quer dizer, eu nem ia imaginar que eu ia associar paçoquita com acarajé. Muito interessante. Aproveitando grande, eu ganhei o alvinho. Aí esse papel dourado me fez lembrar do filme do Willy Wonka. E aí me fez, assim, já analisando, eu fiquei pensando assim, quanto a gente ainda nutria a emoção, né? Do que na realidade é a saciedade. Porque o chocolate de hoje não tem aquele gosto que tinha. Você vai comer o dadinho, uma cera, não tem aquele gosto. O próprio alpino não é o alpino que é. E a gente come assim, alimentando aquela vontade, mas de fato, na primeira mordida já tem 0, não queria comer mais. Tá, nota, depois que a sua boca ainda queria sentir aquele sabor. Porque não é aquele sabor do Willy Wonka lá naquela época, o alpino, o papel, né? Não é? Então, quando você se deu conta disso, você percebeu que você poderia parar de comer. Você continuou depois comendo? Ah, comi, né? Você mandou, né, cara? Você mandou. Mas não era certo, todos estavam automáticos. Eu tinha uma experiência inédita. Eu sou um comedor compulsivo, assim. Na família, tudo era alegria. A alegria era tristeza, não era casamento, mas você tinha que comer. Então, assim, não tinha ligação com um estado emocional específico. Tudo era comida, né? Em qualquer condição. E eu já fiz isso muitas vezes, mas assim, é como você falou, acho que tive uma experiência diferente. Eu comecei primeiro eu senti gosto de manteiga de cacau, que eu não gosto muito do lábio, né, assim, de proteger o lábio, que eu não gosto muito, mas assim, às vezes tem que proteger, você põe aqui no próximo. E eu adoro alpino, eu deixei o resto, eu nunca fiz isso acho que na vida, porque eu percebi que eu comia alpino assim, na primeira engolida. Eu tossi várias vezes, eu vi algumas pessoas tossindo também, não sei se era ligado a isso. Porque aquilo me caiu mal na garganta e começou a me perturbar. Eu fiquei pensando, mas eu adoro aquilo, por que eu não estou conseguindo comer isso? Né? E eu acho que isso foi uma descoberta para mim, que eu achei interessante. Talvez porque eu nunca tivesse saboreado na medida, na velocidade que a gente fez aqui. E com um grau de atenção no prazer, né, no paladar. Porque muitas vezes, quando nós estamos comendo ideias, né? Eu estou comendo e a minha cabeça, o foco atencional não está na experiência sensorial. Está muitas vezes numa experiência cognitiva que provavelmente diz para você de que isso é maravilhoso. Você já criou uma ideia de que alpino é maravilhoso. Tá, mas quando foi que você criou essa ideia e em qual condição? Ela ainda é real hoje? Alpino ainda é maravilhoso? Ou você come também pensando, eu não devia estar comendo isso, né, gente? Tem muito açúcar. Açúcar faz mal porque você tem um aumento da sua insulina, aí você engorda. Eu li em algum lugar que quando você aumenta a insulina, você engorda, e nisso você está na terceira. Mas eu não devia estar comendo, gente. Não, mas calma. Nossa, ainda tem festa junina amanhã, vão ter outras coisas que eu também não devia estar comendo. E aí quando você vê, você já comeu 5, né? Você não está comendo, de fato. Você não está trazendo atenção para a experiência sensorial do comida. A sua atenção, o seu foco está numa experiência cognitiva, que muitas vezes é uma experiência cognitiva de julgamento, uma experiência cognitiva negativa, que te traz emoções negativas. E aí você se desconecta da experiência do próprio corpo, do sensorial, que muitas vezes é o porquê a gente vai comer, né? A gente vai comer buscando sentir prazer, só que enquanto a gente não sente aquele prazer ou não se conecta com aquele suposto prazer, eu continuo comendo. E eu não sinto o prazer que eu fui buscar. Pode falar? Pode. Na continuação, pra mim foi exatamente, eu dei uma nota 6, aí na segunda uma nota 5. Aí eu falei, não, eu não vou conseguir comer até o final. Mas eu gosto.
Pois é. E a minha definição é, eu sou chocolatra. Eu acho que eu não sou tão chocolatra assim. Acabei de descobrir, obrigada, Carol. Eu tenho um depoimento de bondade, porque assim, minha mãe comprou 12 bombons. Aí eu acordei e comi 11, deixei uma para minhas irmãs. Elas quase me assassinaram, sabe? Mas assim, como é que a pessoa come 11 bombons sonho de valsa, sabe? O que você acha? Engole, né? Você não come. Não quero Carol. Eu gosto muito de coquinha. Normalmente uma dessa é como duas vezes. Mas hoje eu percebi, numa mordida pequena, que o quanto de sal tem. E não foi agradável, tanto que eu quase não comi. Aí na segunda mordida eu percebi mais o açúcar, mais o leite, aí foi agradável. E na terceira eu voltei a perceber o sal. Já não gosto tanto de paçoquinha. Como é que é se dar conta disso? Porque às vezes não é bom. Não é bom você se dar conta de que você não gosta de algo que você acreditava que você gostava muito. Porque a gente também tem apegos com a comida e é muito difícil, às vezes não é tão assim libertador. Para algumas pessoas, especialmente pessoas que de certa forma usam a comida para poder lidar com emoções, descobrir que a comida não só não ajuda tão bem a lidar com emoções, mas que a comida de repente nem é tão prazerosa quanto ela imaginava, traz sofrimento também. Então, vejam quão complexo é, né? Já vou te chamar. Você que levantou a mão, né? Então, eu assim, claro que eu gosto de chocolate, mas não sou essa fã toda. Então, eu fico sem. Ah, mas muito prazeroso, como bem o que ela falou, o chocolate não é mais o mesmo. Então, comi primeiro, eu poderia ter deixado o último, eu poderia, mas aí me vem aquela coisa de infância que eu tinha, não sei se eu tinha, limpa o prato, não desperdiça, come tudo, porque que coisa a mais, olha o olho, marca a barriga, falta de educação, aí toda aquela coisa que você era criança, aí não, vou acabar, né? Aí lógico, você vai e acaba, né? O pessoal tem guerra. Existem muitas... Só guerra, a gente passando fome, não é assim? Existem muitos condicionamentos, né, por trás da forma como a gente come. Então, quando a gente também começa a entrar em contato com esses condicionamentos automáticos, né, que não foram nem construídos pela gente mesmo, é bom se dar conta disso, porque a gente consegue também, em alguns momentos, treinar, se descolar disso também, né, do não, pera, minha mãe não tá mais aqui para me falar disso. Pera, essa comida, mesmo que eu deixe, ela não vai chegar para as crianças que estão com fome, né? E se eu comer, assim, qual é o efeito que isso vai ter, né? Então é interessante a gente se dar conta desses condicionamentos, porque muitas vezes a gente come por condicionamento. Aí come. Né? Pode falar, vamos chegar lá, mas a gente fechar. Eu acho que o mais interessante, eu já tinha feito essa prática outras vezes, mas a primeira mordida, ela tem muito gosto, você ainda está com um cheiro que do amendoim é bem forte e tal. Mas o mais interessante é que quando você faz isso com esse tempo para computar, o gosto que eu tenho na boca agora não é um gosto bom, né? Sobra um gosto de uma gordura, de alguma coisa assim. Mas eu estou percebendo esse gosto porque teve todo esse tempo para elaborar isso, né? Enquanto está todo mundo conversando e falando, que gosto é esse? Cadê minha água? Né? E só a primeira foi realmente, a segunda já não está com o mesmo gosto. Então é interessante poder desacelerar, para você poder... E poder ter um tempo, né, que é o que a gente falou do multitasking. Se você almoça em 10 minutos e você tem que almoçar e fazer a unha, mas não sei o quê. E isso fica computado, né? Eu acho que também é legal isso, cada experiência é diferente, mas fica computado. Eu lembro que uma vez eu fiz essa experiência com um Kit Kat. E primeiro eu tinha que cheirar o cheiro do Kit Kat horroroso.
A hora que você tinha que comer, você já não queria mais nem dar mordida, porque era cheiro só de gordura, né? Ficou para sempre essa memória, não que era horroroso, que não era, na verdade Mas não não foi era gostoso. agradável, Não era nada gostoso. Não foi agradável. O cheiro não condizia nem com a imagem da propaganda, nem com o gosto. E também é legal fazer essa, né, a cor da embalagem, a memória afetiva, o gosto, o cheiro. Se você consegue separar, talvez ele não tenha tanto... Que é uma coisa que é outra. Te sequestre tanto, né? Colega, por favor. Acho que eu não tenho nada a acrescentar. Todo mundo falou que ia falar. Mas fale com a sua Eu achei interessante a memória afetiva, né? Porque na hora que eu abri o chocolate, eu jantei antes de vir pra cá. E a primeira coisa que me veio à cabeça foi: você vai comer sobremesa antes de jantar? A primeira coisa. A segunda coisa... Veio um julgamento, é isso? Sim, minha mãe falou, nós comemos, a sobremesa é depois do jantar. A segunda coisa foi olhar aquele bombom que era só pra mim, que normalmente era dividido em não sei quantas partes, né? E o que eu achei muito interessante foi o que ela colocou aí agora. Eu nunca tinha feito essa prática, eu achei muito interessante, vou fazer com tudo que me der, o que for possível, principalmente as guloseimas, né? A dissociação dos sentidos, principalmente o olfato e o paladar, é fundamental. O cheiro do albino não me agrada de jeito, nunca me agradou, continua não me agradando. Mas quando eu cheirei antes, comi depois, foi completamente diferente, eu também não gostei. Teve alguém que teve uma experiência... Bom, primeiro, obrigada, ninguém falou isso que você falou. Teve alguém que achou muito agradável? Eu queria ouvir de quem achou muito agradável. E aí, como é que faz? Eu que fiquei com medo de ser tirada, gente. Eu preciso comer isso rápido, antes que ela fale que não pode comer mais. Olha, já deu uma expectativa, né? Não vai falar, para de comer. Não, eu quero. Deixa eu ver a notícia. Agora que eu paçoquinha, você conseguiu abrir rápido, Ana? Não, senão tem um trem que não abre pra gente. Eu acho que a diferença é que normalmente eu comeria mais rápido e comeria mais de um. Então, ao comer devagar, eu acho que você sente a saciedade e não tem necessidade de comer 2, 3. Mas eu continuo gostando de albino tanto quanto eu gostava antes, não mudou nada. Eu não acho que tem gordura, não acho nada disso, eu continuo achando. Porque muitas vezes as pessoas fazem as práticas, dependendo de quem está conduzindo e como está conduzindo, cria-se também uma expectativa de que a ideia da prática era então fazer com que você não goste mais e coma menos. Não, às vezes a experiência é, nossa, isso realmente é muito agradável. Tá, e como é observar que é muito agradável, apreciar o quanto é agradável enquanto você pode comer aquela porção, e como é depois que aquilo acaba, mesmo aquilo sendo muito agradável, existe uma urgência em continuar comendo? Essa é a observação, porque a gente não tem aqui nenhuma expectativa de certo e errado, né? Senão vira de novo uma coisa moralista de, ai, tá vendo, ela fez essa prática porque é para eu comer meio albino e achar ótimo, né? Tem pessoas que acham muito agradável, mas é o que você falou, tá, eu continuo achando muito bom, mas eu comi um e quando eu trouxe o foco para a experiência sensorial e pude também desacelerar um pouco, acho que um, por hoje, por este momento, por esta refeição, enfim, acho que um tá ok. De repente, mais tarde na minha casa, eu vou querer comer outro. Mas agora, talvez um seja ok. Foi mais ou menos essa a sua experiência, então. Okay. Alguém que teve essa experiência do prazer exacerbado quer também fazer um comentário? Eu gostaria de falar. Assim, a minha memória de albino era assim, que era o chocolate melhor que existia quando eu era pequena. Depois, assim, passados uns anos, ele se tornou muito disponível, né? E estava muito diferente. Mas hoje eu consegui perceber que eles mantiveram o aroma, que para mim é muito agradável. A hora que eu cheirei, eu achei, nossa, que delícia. Eu coloquei na boca, a ponta da língua, senti um gosto meio ácido. A hora que foi para debaixo da língua já melhorou um pouco. A hora que foi para cima da língua, aí juntou com
com o olfato. Uma experiência né? bem complexa, né? A gente também vê que não é uma coisa e outra. Aí eu consegui sentir o gosto que eu estava acostumada, mas a textura é diferente, é muito diferente. E o que eu sinto agora, eu guardei, mas não porque eu pretendo fazer mais tarde de novo, e eu vou fazer uma outra experiência com um outro tipo de chocolate, assim, para ver se realmente todos eles são assim, dão esse azedo na boca, porque se só vou fazer. A finalidade é prática, né, gente? A prática faz a refeição. Mas interessante, eu descobri o que ainda me atraía no albino, porque não é essa sensação de pôr ele na boca e mastigar e engolir, não é igual a que era antes. E ele deixa um gosto meio azedo mesmo na boca. Assim. Para você, a experiência do aroma sim foi mais agradável do que a própria experiência do paladar. Sim, e eu quero ver se isso acontece com outros chocolates. Será que todos eles deixam azedo? Legal, ótima experiência. Henrique, vamos fechar com você. Gente, quem quiser muito depois, né? Desabafar, pode mandar e-mail, tá? Mas hoje temos que finalizar. Com a paçoca, toda vez que você falava, qual nota que tá? Na minha cabeça vinha o rapaz da escola de samba, nota 10. Que pode comer, eu pensei, será que ela vai falar, isso tinha um pedaço, não é pra comer? Eu falei, não quero. É muito bom, tá? Muito bom. E como foi observar que é muito bom e que era 10? Ficou sempre 10? Nas 3? Sempre 10. Mantém. E como foi observar isso? Você comeria outro, provavelmente? Comeria fácil. Eu sempre, desde pequeno, bom em paçoca, eu comprava coisa do meu pai. A caixa da paçoca, né? Então tinha disponível que eu mostrava meu pai como comia. Então, era um hábito. Sempre pelo sabor. Se a gente tivesse 8 paçocas e se o Henrique tivesse comido as 8 com esse mesmo grau de atenção, de repente mudaria. Sim. Não temos como saber, mas é uma boa experiência. Faça e veja depois de quantas, porque inevitavelmente vai mudar, né, gente? Mas assim, de repente para uma pessoa não é depois do primeiro. Então a gente também não pode criar expectativas em torno da prática, de como a gente quer que a prática seja, né? Mas é só observar e fazer essa observação. Gente, queria mais uma vez agradecer vocês por terem estado presentes. Espero que tenha sido uma boa oportunidade para a gente fazer reflexões a respeito de um tema que é bastante complicado e que mexe com muitas pessoas. E é isso, meus contatos eu vou deixar aqui, quem quiser anotar, quiser falar comigo. Eu tenho um Instagram, que é uma boa influência, né? Não fico postando foto minha de biquíni, não fico postando coma isso, não coma aquilo. A Ana sabe que ela faz. Mas fora de brincadeira agora, quem quiser, né, fazer algum comentário, tiver alguma dúvida, eu estou à disposição. Tá bom?